A Meta lucrou bilhões em 2025. A Microsoft lucrou mais ainda. E sabe o que essas duas empresas fizeram nas últimas semanas? Anunciaram cortes que somam mais de 23 mil empregos. E não porque elas estão quebradas, não porque estão perdendo dinheiro, mas porque elas preferem gastar esse dinheiro com máquinas e não com você ou comigo. E elas têm um nome bem bonitinho para isso: eficiência. Hoje a gente vai falar sobre como a inteligência artificial, que era para ser a maior libertadora do trabalhador desde a invenção da máquina a vapor, virou só uma desculpa para patrão demitir gente, lucrar mais e te vender de volta essa sua própria ansiedade embrulhadinha em um plano da OpenAI. E aí pessoal, Mark aqui do Tech Stories, o canal onde a gente fala de tecnologia sem fingir que ela cai do céu, que ela é neutra, limpinha ou livre de ideologia. Porque ela não cai do céu, tecnologia é política e sempre foi. É, hoje o assunto é IA, mas não é mais um vídeo sobre as 10 ferramentas que vão te deixar mais produtivo. Pelo amor de Deus, já tem 1 milhão desses por aí. Hoje a gente vai conversar sobre uma pergunta bem mais incômoda. Por que a maior revolução tecnológica das últimas décadas está na prática deixando o trabalhador mais pobre, mais ansioso e mais descartável? Senta aí, pega um café e bora! Vamos começar pelo concreto, pelos números, porque esse papo de IA vai mudar tudo fica abstrato demais quando a gente não olha o que já está mudando, né? Em 2025, segundo um levantamento da Layoffs.Fi e uma reportagem da CNBC, mais de 92 mil trabalhadores de tecnologia foram demitidos só nos primeiros meses do ano. E isso somando só os últimos 5 anos. A indústria já passou da marca de umas 900 mil demissões. A Microsoft sozinha cortou perto de 15 mil pessoas em 2025. Só em maio foram quase 6 mil. Em julho, mais 9 mil. E olha que isso é a empresa que reportou o lucro líquido recorde ano passado, hein? Não tava no vermelho, tava nadando em dinheiro. A Meta fez 201 bilhões de dólares de receita em 2025. Lucro líquido de 22 bilhões só no quarto trimestre. E mesmo assim, no fim de abril de 2026, agora, anunciou que vai demitir 10% da força de trabalho. Cerca de 8 mil trabalhadores, mais ou menos. Para, nas palavras da própria diretoria de pessoas lá do RH, compensar outros investimentos que estamos fazendo. E que outros investimentos? Adivinha? A Meta projetou gastar entre 115 e 135 bilhões de dólares em capex em 2026. Quase o dobro do ano anterior. Em data center, GPU da NVIDIA, silício customizado e todos aqueles laboratórios de superinteligência. Bom, traduzindo isso, eles estão pegando o salário de 8 mil famílias e transformando em GPU. A Salesforce demitiu 4 mil pessoas do suporte ao cliente. E o CEO Mark Benioff falou textualmente: eu preciso de menos cabeças. Menos cabeças. É assim que eles falam da gente. A IBM cortou 8 mil empregos na RH. A Oracle cortou milhares para construir data centers de IA. A Snap cortou 16% da empresa. E o Washington Post resumiu isso numa frase brutal em novembro do ano passado. As empresas estão batendo recorde de receita, gastando bilhões em IA e mesmo assim continuam cortando pessoas. E esse é o paradoxo que ninguém na grande mídia quer encarar de frente. Porque encarar significa fazer uma pergunta bem perigosa. Para quem essa produtividade toda está indo? E aí que entra um dos momentos mais bizarros e reveladores desse debate todo. Em abril agora, desse ano, 2026, a própria OpenAI, comandada pelo Sam Altman, publicou um documento de 13 páginas chamado Industrial Policy for the Intelligence Age, Ideas to Keep People First. E o que está dentro? O Altman, o cara que está liderando a empresa que mais agressivamente vende IA para substituir o trabalhador, está dizendo: ó, gente, do jeito que tá não vai dar. A gente precisa taxar automação. A gente precisa taxar capital. Precisa criar um fundo público de riqueza financiado pelas próprias empresas de IA. E precisa testar a semana de 4 dias com salário cheio, viu? Deixa eu repetir para ver se você entendeu. O céu da OpenAI tá pedindo para ser taxado. Ele tá dizendo que o capitalismo do jeito que tá não vai aguentar o que eles estão construindo. E ele falou para Axios, isso é uma situação real, tá? Que ele conversou com um senador republicano e admitiu o seguinte: o capitalismo dependia de algum equilíbrio entre trabalho e capital.
E agora vai ter alavancagem de mais do lado do capital e de menos do lado do trabalho. Cara, pensa na ironia disso. O dono da fábrica tá te avisando que a fábrica vai te engolir. E olha, eu não sou ingênuo. Tem analistas como o Anton Leach, do Carnegie Endowment, que falam que esse paper aí é só comms work, ou seja, jogada de comunicação para passar pano para enquanto a OpenAI continua construindo a todo vapor sem freio nenhum. E é provável que tenha mesmo essa camada aí de marketing. Mas o ponto aqui nem é se o Altman é sincero. O ponto é que até o cara que está faturando bilhões com IA já viu que esse modelo não fecha a conta socialmente. E se ele tá vendo, por que a gente, que é quem vai ser substituído, ainda tá fingindo que tá tudo bem, cara? E agora eu quero falar com vocês aí que são da área. Nossa, devs, engenheiros, SREs, DevOps, analistas. Gente como eu. A IA, do jeito que ela foi vendida pra gente, era pra ser maravilhosa, lembra? Você vai escrever código mais rápido, vai resolver bugs mais rápido, vai poder focar no que é criativo, vai trabalhar menos em coisas repetitivas. Só que aí veio o Stack Overflow Developer Survey de 2025, que teve 49 mil desenvolvedores respondendo, e ela mostra pra gente o que está acontecendo de verdade. 84% dos devs já usam ou planejam usar IA no trabalho. Mas a confiança caiu de 40% para 29% em um ano. O sentimento positivo, né, desse uso despencou de mais de 70% que era em 2023 e 2024 para 60% o ano passado. E pasmem, dizem que a maior frustração é lidar com soluções já que estão quase certas, mas não totalmente. Aquele tá pronto, mas só falta testar. E tem mais um dado aqui: 45% desses devs dizem que debugar código gerado por IA leva mais tempo do que escrever do zero, né? E quem aqui já não passou 3 horas tentando entender por que aquele código que o Copilot ou o Claude cuspiu funcionava em 90% dos casos, mas quebrava no canto lá que mais importava? Levanta a mão aí quem nunca teve esse problema. Isso é lado técnico. Tem o lado emocional que é ainda pior. A IA, ela não veio para te dar mais tempo. Ela veio para aumentar sua produção esperada. Ou seja, o que você entregava em uma semana, agora tem que ser entregue em 3 dias. O que era uma sprint virou meia sprint. E o seu salário? O mesmo, claro, né? A IA virou aquele professor chato que olha pro seu boletim cheio de nota A e vai falar: pô, mas você podia tirar A mais, né? E tem mais: 67% dos desenvolvedores estão tendo que aprender a codar para IA agora. Ou seja, além de tudo que a gente já estuda, Terraform, Kubernetes, banco de dados, sistemas distribuídos, segurança, agora tem mais uma caminhada de ansiedade aí. Preciso aprender a usar IA, preciso aprender a fazer prompt, preciso virar engenheiro de contexto, senão eu tô fora. A Linear-B, num levantamento sobre o survey, foi explícita. Que a fase, né, de lua de mel da adoção de IA acabou. Os dev juniors, eles estão sendo exprimidos para fora do mercado, porque a empresa olha para aí e fala: para que eu vou contratar júnior se a IA faz isso? E aí o cara que quer ser júnior, ia virar pleno, ia virar sênior daqui a 10 anos, esse cara some da pirâmide. Em 10 anos, quando os sêniores atuais se aposentarem, vai ter um buraco gigantesco que ninguém preparou ninguém para preencher. Mas isso é um problema para o próximo trimestre, né? Já diriam aí. Porque para o acionista de hoje, o que importa é a margem de lucro agora. Agora para, respire e pensa comigo. Aí aumenta a produtividade, isso é um fato. É um fato. Um dev com IA bem usada pode sim entregar mais que um dev sem IA. Talvez não 10 vezes como estão tentando vender, mas tem ganho real, isso é um fato. Em qualquer mundo razoável, esse ganho de produtividade teria 3 destinos possíveis aí pra gente. Vamos pensar. Quais seriam eles? Eu penso em 3, né? Então, o primeiro: o trabalhador trabalhar menos pelo mesmo salário. Você ganha tempo de vida, volta para casa cedo, vê seus filhos crescerem, lê um livro, vive. Ótimo, né? O segundo, que eu acho que também é ok: o trabalhador trabalha o mesmo, mas ganha mais. Porque está produzindo mais valor. É justo, não é? Você é parte da equação que está gerando lucro extra. Certo? Beleza. Aí, pensando num terceiro cenário aí. O ganho é dividido entre os 3: empresa, trabalhador e sociedade. A sociedade como? Via impostos para saúde, educação, infraestrutura, etc. Essas 3 opções são razoáveis, não são? Históricas. E elas são defendidas até pelo Sam Altman, tá?
que tá propondo a semana de 4 dias com salário cheio no paper da OpenAI. Agora me diz, qual dessas três está acontecendo de verdade? Nenhuma. É uma quarta opção. A que ninguém escolheu democraticamente, mas que está sendo imposta. O trabalhador é demitido, o lucro vai 100% para o acionista e o que sobra é a ansiedade de quem ficou, que agora tem que fazer o trabalho de 3 pessoas com IA como muleta. E é aqui onde a gente precisa parar de chamar isso de consequência inevitável da tecnologia. Não é. Tecnologia não tem vontade, mano. Tecnologia é uma ferramenta. Quem decide o que fazer com a ferramenta é quem detém o capital para comprá-la. Quando o tear mecânico foi inventado lá no século XIX, ele podia ter libertado o tecelão. Mas em vez disso, né, o cara lá que operava esse tear, fazendo aí tecidos, etc., ele virou um operário de fábrica. Com jornada aí de 14 horas, tinha criança de 8 anos trabalhando do lado dele. E foi preciso aí quase 100 anos de luta operária, sindicato, greve, gente morrendo, para ter jornada de 8 horas. De 8 horas, né? Fim de semana também, férias, etc. E agora a gente está no momento equivalente. A IA é o tear mecânico do nosso tempo. E a pergunta não é se a IA vai mudar o trabalho. A pergunta é quem vai ficar com o lucro dessa mudança? E hoje, nesse capitalismo de plataforma, tecno-feudal, como alguns estão chamando, a resposta está clara. Um pouquinho pro Altman, um pouquinho pro Zuckerberg, um pouquinho pro Nadella e ossos para nós. E aqui chega a parte que mais me incomoda. Qual é a pergunta que eu queria deixar aqui com vocês? Quando a gente fala sobre essas coisas, taxar Big Tech, semana de 4 dias, distribuir os ganhos da IA, repensar o trabalho, qual é a primeira reação que aparece mesmo dentro da gente? Ah, mas isso aí é utopia, isso nunca vai acontecer. O mercado nunca vai aceitar. Ah, mas é assim mesmo, sempre foi. Será? Existe um filósofo britânico, Mark Fisher, que morreu em 2017. Ele tem um livro fundamental para entender por que a gente pensa desse jeito. O livro é O Realismo Capitalista, Não Há Alternativa, foi lançado em 2009. E nesse livro ele resgata uma frase que é atribuída tanto ao Frederick Jameson quanto ao Slav Zizek, que talvez seja a frase mais importante do nosso tempo. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Pensa nisso aí por um segundo. A gente consegue imaginar com riqueza de detalhes um meteoro caindo na Terra, zumbi surgindo, apocalipse climático, guerra nuclear. Inclusive Hollywood produz isso há décadas, né? A gente insiste, come pipoca e dorme tranquilo. Agora tenta imaginar uma sociedade onde o ganho da produtividade de IA é distribuído de verdade. Onde você trabalha 4 dias e ganha o mesmo. Onde a meta paga imposto proporcional ao que ela está economizando demitindo. Onde a infraestrutura computacional paga em parte com dinheiro público, porque sim é paga com dinheiro público, gera retorno para a sociedade que pagou isso. Difícil, né? Soa irreal, soa ingênuo, coisa de comunista, né? Mas esse é exatamente o ponto do Fischer nesse livro. Ele disse que o capitalismo neoliberal, especialmente depois de 1989, né, com a queda do muro, ele conseguiu se vender como a única realidade possível. Não como uma escolha, não como um sistema entre vários, mas como a natureza das coisas, como a gravidade, sei lá. E aí ele aponta uma coisa cruel, né? O capitalismo nem precisa de propaganda contra alternativas. Ele já internalizou em todo mundo que a alternativa não existe. Vira uma atmosfera invisível, são palavras dele, inclusive. E isso condiciona o que a gente consegue até pensar. Por isso que quando alguém propõe taxar Big Tech, a primeira reação é aquela: ah, será que funciona? Isso nunca vai acontecer. A descrença ela vem antes do debate. O cinismo chega antes do argumento. E sabe o que é pior? O Fischer também escreveu como a ansiedade que a gente sente no trabalho não é uma falha individual nossa, é um sintoma estrutural. Ele chama isso de privatização do estresse. A ideia de que cada um tem que resolver sozinho, com terapia, mindfulness, aplicativo de meditação, o que na verdade é uma doença produzida coletivamente pelo sistema que a gente vive. E olha como isso bate certinho com a gente que é dev. Você tá ansioso porque a IA pode te substituir? Toma um Alexa Pro, amigão. Faz um curso de AI Engineering, aprende prompt. A culpa é sua de não estar se reciclando. Sacanagem, né? A culpa nunca é sua. E eu não tô aqui pra dizer que eu tenho a solução. Eu não tenho. Ninguém tem sozinho.
Mas eu tô pra dizer aqui uma coisa que parece meio óbvia, mas a gente esquece. O capitalismo não é natureza, não é um arranjo histórico. Tem começo e pode ter outro arranjo no futuro. O feudalismo durou 1000 anos e parecia eterno. A escravidão, por exemplo, ela era a ordem natural das coisas até deixar de ser. Mulher não votava porque sempre foi assim. Até virar absurdo não permitir que a mulher vote. A ideia de que o ganho da produtividade de IA tem obrigatoriamente que ir para o acionista e não para o trabalhador é uma escolha política. Não é lei da física. Ela foi imposta, ela não foi descoberta. E ela foi imposta por uma indústria global de mídia, de educação, de cultura, que passou décadas martelando na nossa cabeça que só existe esse jeito. Que o mercado decide. Que se você não se adaptar, problema seu. Que conforto para o trabalhador é privilégio. E privilégio do patrão é mérito. Cara, a IA pode ser a coisa mais libertadora que nós já inventamos. E ela podia literalmente dar tempo de vida para bilhões de pessoas. Aposentadoria mais cedo, jornada menor, acesso à educação, saúde e mais criatividade. Em vez disso, ela tá enviando o tear mais cruel da história. Porque é o primeiro tear que substitui também a parte criativa do trabalho. E ainda por cima vem com chatbot pedindo desculpa enquanto faz essas merdas. A pergunta que fica não é a IA vai roubar meu emprego. A pergunta é: a gente vai continuar aceitando que tudo de bom que a tecnologia produz vire lucro para 10 caras em São Francisco e ansiedade pro resto da galera? Ou a gente vai começar a imaginar coletivamente, em grupo, politicamente, sem medo de parecer ingênuo, comunista, que outra coisa é possível? Porque se nem o Sam Altman acredita mais que tá tudo bem, talvez seja a hora também da gente parar de fingir, né? Bem, era isso. Se você chegou até aqui, deixa o like aí. Inscreve no canal, porque o YouTube odeia esse tipo de conteúdo e a gente precisa furar o algoritmo na base do engajamento mesmo. Comenta aí o que você achou, principalmente se você discorda, tá? Eu leio tudo aqui. O link das fontes, o paper da OpenAI que eu comentei aqui, o Stack Overflow Survey de 2025 e a reportagem da CNBC sobre as demissões, o livro do Mark Fisher, tudo isso tá aqui na descrição, tá? E é isso aí, tamo junto, até a próxima.